Henker que vive duas vezes. Capítulo 100. Tribo de um chifre, 10. Uma janela de missão apareceu diante dos olhos de Yon-Woo. Punho dos 8 extremos, espada Yin. Embora ele não soubesse quais eram essas duas recompensas, o fato de poder estudar Mugong sob o comando do rei marcial já tornava a missão muito atraente. Mas assim como parecia atraente, a dificuldade da missão também era absolutamente ultrajante. Criar um Mugong dentro de 4 dias? Como o inferno. Aprender um Mugong sozinho? Embora ele já tivesse considerado isso como plano B, era uma tarefa impossível de realizar em apenas alguns dias. Mas apesar disso, Yon-Woo apenas cerrou os punhos. Bem, vou ter que tornar o impossível possível. Porque qualquer um na torre mataria por uma missão como esta. Além disso, Yon-Woo sabia que essa missão era a maneira do rei marcial mostrar favor. Ele não podia simplesmente ignorar isso. Yon-Woo aceitou a missão com um aceno de cabeça. Edora olhou para ele com uma expressão preocupada, mas os olhos determinados de Yon-Woo brilhavam mais do que nunca. Agora. Para onde eu vou? Este é o arquivo de habilidades. Yon-Woo foi guiado até um grupo de edifícios localizados no extremo da vila. O arquivo de habilidades era inegavelmente a maior de todas as estruturas da vila. 4 edifícios gigantescos estavam enfileirados e a entrada era guardada por poderosos guerreiros. Apesar de ser escoltado por Edora, Yon-Woo ainda teve que passar por uma inspeção minuciosa antes de poder entrar no arquivo. Estamos diante do arquivo de habilidades da camada de ferro. O que está por trás é o arquivo da camada bronze. Você pode ler livremente qualquer livro contido nesses dois, mas faça o que fizer, não entre nos outros 2 arquivos. Edora pediu-lhe sinceramente que não se afastasse daqueles 2 edifícios, acrescentado que até os membros da família real poderiam ser executados por entrarem numa área proibida. Prestando atenção à explicação de Edora, Yon-Woo passou pela entrada do arquivo. E assim que ele entrou no arquivo. Uau! Uma exclamação de espanto escapou dos lábios de Yon-Woo. À sua frente estava o salão principal conectado a várias ilhas infinitamente longas cheias de estantes de livros. E acima dele avistava pelo menos mais 4 andares, que sem dúvida tinham uma estrutura semelhante ao primeiro andar, todos conectados por uma escada em caracol. Yon-Woo ficou impressionado com a imensa quantidade de livros. Foi a prova da longa história da tribo de um chifre na torre. De acordo com nossa história, o arquivo de habilidades foi construído quando Sorro, o fundador da tribo de um chifre, trouxe nossos ancestrais ao mundo da torre. Neste arquivo, temos todos os tipos de documentos, desde tomos de habilidades de todos os Mugongs que nossa espécie criou, até alguns pergaminhos mágicos, manuais de alquimia e muitos outros livros antigos. Ao longo de sua explicação sobre o arquivo de habilidades, a voz de Edora estava cheia de orgulho. Embora Yon-Woo estivesse balançando a cabeça enquanto ela explicava, ele não pôde deixar de se sentir arrasado. Quantos livros há aqui? Mesmo numa estimativa aproximada, este lugar continha milhões de livros. Inegavelmente, valeu a pena ler alguns desses livros, mas a maioria deles eram apenas livros diversos. Mesmo que ele de alguma forma conseguisse filtrar todos os livros inúteis, ele ainda teria que perder muito tempo selecionando livros que o ajudariam a criar seu Mugong. E ainda por cima, este era apenas um dos 2 arquivos aos quais ele teve acesso. Percebendo a agonia de Yon-Woo, Edora falou em tom preocupado. Orabone, eu sou. Não se desculpe, eu sei que você não pode me ajudar. Já estou grato pelo que você fez por mim. Se não fosse por você, eu não conseguiria nem entrar neste arquivo. Yon-Woo arregaçou as mangas. Mesmo agora, o tempo passava rápido. Ele tinha que começar o mais rápido possível. Por agora. Yon-Woo primeiro lançou 2 habilidades antes de vasculhar os livros. Vontade de combate. Olhos dracônicos. Só então, o tempo ao seu redor começou a desacelerar e o mundo logo ficou cheio de falhas. Não poderei ler todos esses livros em apenas 4 dias. Não. Mesmo que eu tivesse muito tempo, examinar cada um deles me levaria uma vida inteira. Felizmente, Yon-Woo tinha um expediente ao qual poderia recorrer. Aqueles que são inestimáveis devem ter sido usados por muitas pessoas. Objetos que passaram por várias mãos tinham vontades persistentes acumuladas em seu interior. O que significa que haverá muitas falhas concentradas nas importantes. E assim como ele esperava, alguns dos livros nas prateleiras pareciam ter falhas consideravelmente grandes em comparação com os outros. Yon-Woo rapidamente escolheu os bons livros do lote. Embora a maioria dos livros que ele pegou parecessem muito antigos e mal manuseados, alguns deles eram surpreendentemente novos ou estavam bem preservados. Apesar de ter percorrido apenas uma seção do arquivo, Yon-Woo já havia desenhado mais de 3.000 livros. Depois de colocá-los todos no chão, Yon-Woo começou a folhear os títulos e escolher os livros que precisava. Os que eu preciso são manuais de cultivo interno. Isso deixa aqueles sobre maestria com armas e footwork fora da equação. Depois de descartá-los, a pilha foi reduzida para cerca de 100 livros. Yon-Woo então caiu no chão e começou a ler os livros a sério. O primeiro que ele escolheu foi o que revelou mais falhas. No entanto, Naegong, Ryu, e o que são esses de Maek e Dungeon? Yon-Woo não conseguia entender nada devido ao uso de termos que nunca tinha ouvido antes.
Parecia que a sociedade fechada da tribo de um chifre os levava a utilizar termos diferentes daqueles comumente usados na torre. Se eu não consigo entender, terei que memorizá-lo. Yon-woo decidiu mudar seu foco e memorizar o livro inteiro. Mesmo que ele não conseguisse compreender algumas das palavras e conceitos descritos no livro, ele ainda tinha vários livros para ler. Se ele continuasse encontrando as mesmas palavras em frases diferentes, logo seria capaz de adivinhar seus significados. Felizmente, a capacidade de Yon-woo de memorizar coisas foi bastante aprimorada devido à vontade de combate. Percebendo que Yon-woo estava completamente absorto, Edora lentamente se aproximou de Yon-woo para ver que tipo de livro ele estava lendo. Quando ela folheou os títulos dos livros empilhados ao lado dele, ficou tão surpresa que quase soltou um suspiro. Como ele só escolheu essas coisas? Todos eles eram livros recomendados para crianças estabelecerem uma base para Mugong. O que a deixou ainda mais surpresa foi o livro que Yon-woo estava lendo no momento. Isso é, A Escritura da Transformação do Tendão. Esse livro sempre esteve aqui? Como ele escolheu isso? Ele tinha conhecimento de Mugong de antemão? Uma série de perguntas surgiu na cabeça de Edora. A escolha de livros de Yon-woo foi simplesmente inacreditável. A Escritura da Transformação do Tendão era um Mugong conhecido como o mais básico dos princípios básicos, a base para todos os Mugongs, incluindo cultivo interior, maestria com armas e trabalho de pés. Ao aprender este Mugong pode-se treinar tanto o exterior, como o interior, do corpo. Primeiro transformou o corpo, expelindo as impurezas do corpo, fortalecendo os músculos e endurecendo os ossos e articulações. E então, abriu os canais para o fluxo de mana, provocando uma harmonia natural entre o corpo, Shen, e a mente, Shin. Portanto, a escritura da transformação do tendão se tornaria a base mais sólida para aprender diferentes Mugongs, se e somente se alguém pudesse dominá-la. No entanto, Edora pensou que isso também poderia se tornar uma desvantagem, pois levaria muito tempo para ser dominado. E essa também foi a razão pela qual muitos jovens guerreiros relutaram em aprender este Mugong. Eles preferem ler outros livros de habilidades que sejam fáceis de aprender e que os tornem mais fortes em um período mais curto. Como a maioria dos Mugongs foram criados com base na escritura da transformação do tendão, os ensinamentos básicos dela também foram incluídos em outros Mugongs que eram mais eficientes e poderosos. Então, hoje em dia, a escritura da transformação do tendão foi considerada uma relíquia de uma época passada. Mas Edora sabia de algo que os outros não sabiam. Mesmo que levasse muito tempo para estabelecer uma base, um corpo que fosse aprimorado com a escritura da transformação do tendão poderia acolher outros Mugongs muito rápida e naturalmente. O problema é, ele está com muito pouco tempo. Poderia se tornar um veneno para ele agora. Mas, novamente, ele está apenas se referindo a isso para criar seu próprio Mugong, então pode não ser um grande problema. Edora apenas observou Yon-woo com olhos preocupados. Depois que Yon-woo terminou de ler a escritura da transformação do tendão, ele rapidamente levou a mão para outro livro de habilidades. Nesse ínterim, ele rapidamente organizou o Mugong que acabara de ler em sua cabeça. As palavras cujo significado ele não sabia continuavam pairando em sua mente, mas ele ainda tinha apenas uma compreensão aproximada delas. Ter mais conteúdo não é necessariamente melhor. Criar um recipiente grande e robusto é obrigatório antes de preenchê-lo. No meu caso, o conteúdo seria mana e o recipiente seria meu circuito mágico. Para Yon-woo, que estava pensando apenas na quantidade de mana, os ensinamentos escritos na escritura da transformação do tendão foram reveladores. Faz sentido. Afinal, só tenho tentado aumentar a quantidade de mana que tenho e não pensei em ampliar meu circuito mágico. Tenho confiado apenas no meu corpo de dragão, que acreditei que seria concluído em breve. Yon-woo agarrou com força o livro de habilidades que segurava. Mas agora que o progresso parou, preciso primeiro me concentrar em fortalecer meu circuito de mana. Você adquiriu novos conhecimentos sobre o seu circuito de mana. Agora você poderá controlar a mana com mais facilidade. O poder mágico aumentou em 2 pontos. O poder mágico aumentou em 1 ponto. A habilidade de proficiência da habilidade, circuito de mana, aumentou 19,3%. Vamos nos concentrar no circuito mágico por enquanto. O resto seguirá naturalmente. Claro, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso agora. Circuito mágico era um poder especial originalmente concedido apenas às espécies dracônicas. Fortalecer tal poder foi algo que nunca havia sido feito ao longo da história da torre. Daqui em diante, Yon-woo estava trilhando um caminho inexplorado. Com esse pensamento em mente, Yon-woo continuou lendo os livros. Assim que terminou o próximo livro, ele rapidamente começou a ler outro, e depois de terminar esse, ele mais uma vez pegou um novo livro. Yon-woo continuou lendo sem parar. No início, ler um livro exigia bastante tempo para ele, mas quanto mais livros ele terminava de ler, mais rápida se tornava sua velocidade de leitura. Não só a rapidez, mas também a sua compreensão das terminologias difíceis também apresentou melhorias. Dungeon é o Dantian, 1, Naegong é mana, Jimaek é canal de mana e Wond é fluxo de mana, 2. O cultivo interior se concentra em extrair mana de Wond, o fluxo de mana que flui na atmosfera, através da respiração e do armazenamento dentro do corpo. Existem vários canais espalhados por todo o corpo pelos quais a mana pode se mover,
E a maneira como a mana flui pode diferir com base no método de cultivo interior que se utiliza. As partes que controlam o fluxo de mana são chamadas Ryu, pontos de acupuntura. Eles estão localizados em diferentes pontos dos canais de mana e podem abrir e fechar os canais como uma represa. Yon-Woo começou a aplicar o conhecimento adquirido em seu circuito mágico. Em um circuito mágico, não existe ponto de acupuntura. Mana simplesmente flui como um rio. Deveria ter sido óbvio, já que a espécie dracônica pode exercer mana à vontade. Mas eu sou diferente. Preciso de algo como pontos de acupuntura no meu circuito mágico. Vamos chamá-los de núcleos. Se eu puder criar esses núcleos em todos os cantos dos meus canais de mana e controlá-los à vontade. Os olhos de Yon-Woo emitiram um brilho esperançoso. Ele parecia ter encontrado um novo caminho. Um caminho para criar seu próprio Mugong. Eu também poderei controlar mana à vontade. Você estabeleceu um novo conceito de circuito mágico. Você foi pioneira em um novo campo que as espécies dracônicas ainda não exploraram. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 15.000 karma. Você adquiriu 10.000 karma adicionais. Você adquiriu uma nova característica, amigável à mana. O poder mágico aumentou em 10 pontos. O poder mágico aumentou em 15 pontos. Você adquiriu um novo título, Pioneer. A força aumentou em 10 pontos. A destreza aumentou em 15 pontos. Você adquiriu um novo título, abençoado por mana. Uma nova habilidade, controle de mana, foi criada. Várias ondas de mensagens preencheram a visão de Yon-Woo. Os deuses e demônios do 98º andar começaram a olhar para você com curiosidade.